Estamos aqui na nossa última mesa, livro de cabeceira, uma mesa tradicional que acontece todos os anos e na qual a gente convida os autores da Flip para lerem trechos de seus livros preferidos, aqueles livros que seriam levados para uma ilha deserta. Antes disso, antes de chamar os autores aqui, eu queria apenas assinalar alguns números aqui a respeito da nossa Flip. Vocês estão aqui, a gente tem quase 1000 pessoas nessa tenda, mas as nossas mesas foram visualizadas pela internet por mais de 120 mil pessoas no Brasil inteiro e em outros países também. Isso significa que a Flip é para todos, ela não é só para quem vem aqui, ela é para quem está ali na praça, é para quem está na internet, para quem está lendo matérias com os nossos autores, que não deixa de ser uma experiência cultural, e também para aqueles que vão ver os nossos autores agora nos eventos do Pós-Flip, em São Paulo, no Rio. Eles vão conversar em livrarias, em centros culturais, com os leitores que não puderam vir. Então, eu convido vocês a curtir a Flip nas redes sociais, Facebook, no YouTube, ali a gente tem vídeos. Tem o Sobremesa também na internet, que é esses vídeos que a gente produz logo após a mesa, como o nome indica. Tem as Pílulas do Arte 1, que são esses vídeos que a Flip realizou em parceria com o canal Arte 1, que estão passando no canal Arte 1, estão na internet também. E temos, inclusive, no site da Flip, uma dessas pílulas inédita com o professor Alcides Vilaça. Esse aí era o Marcos Antônio de Moraes, que todo mundo sabe que ele é o grande responsável pela edição das Cartas do Mário no Instituto de Estudos Brasileiros da USP. A gente convida vocês a visitar o IEB. Vamos ter aqui na frente da tenda uma apresentação de Maracatu Palmeira Imperial, na saída da mesa. E o vídeo do Saviano está sendo terminado nesse momento, a gente está editando ele, não é um vídeo exatamente curto, ele tem cerca de 12 minutos, então não é, a gente, como fez de improviso, chegou ontem, nós estamos ainda trabalhando na edição, ele vai ser passado ao final da mesa livro de cabeceira. Então eu vou convidar para entrar no palco, por favor, os nossos autores, Ayelet Waldman, Colm Toibin, Diego Vecchio, Eduardo Gianetti, Marcelino Freire, Matilde Campilho, Ngugi wa Thiong'o e Richard Flanagan. Sejam bem-vindos. E Liz Calder, a quem eu peço uma salva de palmas por nos proporcionar essa festa. Liz, muito obrigado. Apenas me corrigindo, o Eduardo, eu estava lendo aqui a cartela, o Eduardo Gianetti não veio. E temos agora o Carlos Augusto Calil também, já ia compor a mesa, já estava convidado, então é uma pequena mudança de última hora. Então eu agradeço efusivamente a Liz, ao Mauro Munhoz, ao Lui, à Belita, que me proporcionam um enorme privilégio intelectual de uma interlocução de altíssimo nível, em que o que sobra são sempre as boas ideias. Eu agradeço a família do Mário de Andrade, eu agradeço todas as equipes da Flip, da produção, parcerias, arquitetura, técnica, montagem, RP Autores, financeiro, administrativo, comunicação, todo mundo que trabalhou na Flip. Sem eles, o meu trabalho não seria nada. Eu agradeço também aos mediadores, editores, todos que fizeram aqui, tiveram presentes, e aos parceiros, e eu agradeço também ao Guilherme Tawil, que é o meu assistente aqui, que aguentou uma barra danada, e é um cara maravilhoso, muito talentoso. Obrigado, Tawil. E eu agradeço também a minha família, a minha mulher Marina, a Glória, minha filha, e o meu filhinho Valentim, que está esperando nascer quando acabar essa Flip. Liz, estamos nas suas mãos. Thank you very much. Boa tarde. I have decided to speak Eu English. resolvi falar inglês, eu sinto muito, mas eu acho que vocês todos já sofreram muito ouvindo meu português, então eu vou falar inglês. Então, todos coloquem os fones, quem quiser a tradução, coloca fone. Esse evento sempre
a gente acaba com sentimentos confusos de tristeza por ser o fim de mais uma semana tão boa e tão inspiradora. E é feliz também porque temos um grupo tão fantástico de autores que vão compartilhar conosco livros tão fantásticos que eles possam imaginar que eles vão para uma ilha deserta e eles vão levar esse livro e vão ler desse livro muitas vezes. Então, são livros de que eles realmente gostam. A ideia desse livro, de Ilha Deserta, foi inspirada por um programa de rádio da BBC em que pessoas famosas têm que escolher 8 músicas. E aí, no rádio, eles então tocam as músicas que essas pessoas escolhem. E eles podem também levar um livro. E foi por isso que a gente resolveu fazer isso, porque eu acho que o espírito da Flip é dividir com os outros os livros que a gente ama. Então, vamos começar com a Ayelet Waldman, que é uma pessoa maravilhosa e uma grande escritora e péssima mãe, né? Pelo que eu entendi, né? Eu gostaria de agradecer a Liz e Paulo e Sandrine, toda a organização pelo lindo festival literário, especialmente a minha editora Marta Ribas e toda a família Casa da Palavra. And that's all. Do you there? E foi isso de português. Ufa! Impressed with myself, I have to say. This was E essa foi uma experiência maravilhosa aqui, essa semana, pura felicidade. Eu escolhi a Virginia Woolf, parcialmente porque era o que eu estava lendo quando eu recebi o e-mail de me fazer escolher, mas também porque eu estava relendo esse livro, A Room of One's Own, depois de não ter lido por 25 anos, desde que eu estava na faculdade, que foi quando eu li esse livro pela primeira vez. Porque depois de 18 anos como escritora, eu percebi que eu mereço ter também um quarto só meu, que é o título do livro, um quarto só meu. Eu nunca tive um quarto, eu sempre escrevo na mesa da cozinha, no meio da minha casa, ou então numa escrivaninha no quarto, no escritório do meu marido. E foi até hoje, só hoje, que eu pude aceitar e exigir uma sala só para mim, um escritório só para mim. E eu recomendo que, não estou recomendando que vocês levem para a sua ilha deserta para reler, não, mas é aí, nesse livro, que a Virginia Woolf diz para as mulheres que, se elas quiserem ser escritoras, elas precisam de 2 coisas. A primeira é uma renda de 500 libras por ano. E, em segundo lugar, um quarto que seja só delas, uma sala que seja só delas. E ela escreveu isso como um pedido para as jovens universitárias, e ela fez isso como uma palestra, e eu vou ler só o final. Disse-lhes, no transcorrer deste ensaio, que Shakespeare teve uma irmã. Mas não procurem por ela na vida do poeta escrita por Sir Sidney Lee. Ela morreu jovem. Ai de nós, não escreveu uma só palavra. Está enterrada onde os ônibus param agora, em frente ao Elephant and Castle. Pois bem, minha crença é de que essa poetisa nunca escreveu uma palavra e foi enterrada numa encruzilhada. Ainda vive. Ela vive em vocês e em mim e em muitas outras mulheres que não estão aqui essa noite, porque estão lavando a louça e pondo os filhos para dormir. Mas ela vive, pois os grandes poetas nunca morrem. São presenças contínuas, precisam apenas das oportunidades de andar entre nós em carne e osso. Essa oportunidade, segundo penso, começa agora a ficar ao alcance de vocês conferir-lhe. Pois minha crença é de que, se vivermos aproximadamente mais um século, e estou falando da vida comum, que é a vida real, e não das vidinhas à parte que vivemos individualmente, e tivermos cada uma 500 libras por ano e o próprio quarto, se tivermos o hábito da liberdade e a coragem de escrever exatamente o que pensamos, se fugirmos um pouco da sala de estar e virmos os seres humanos, nem sempre em sua relação uns com os outros, mas em relação à realidade, e também o céu e as árvores, ou o que quer que seja, como são, se olharmos mais além do espectro de Milton, pois nenhum ser humano deve tapar o horizonte,
Se encararmos o fato, porque é um fato, de que não há nenhum braço onde nos apoiarmos, mas que seguimos sozinhas e que nossa relação é para com o mundo da realidade e não apenas para com o mundo dos homens e das mulheres, então a oportunidade surgirá e a poetisa morta, que foi a irmã de Shakespeare, assumirá o corpo com que tanta frequência deitou por terra. Extraindo sua vida das vidas das desconhecidas que foram suas precursoras, como antes fez seu irmão, ela nascerá. Quanto ela chegar sem essa preparação, sem esse esforço de nossa parte, sem essa certeza de que, quando nascer novamente, achará possível viver e escrever sua poesia, isso não podemos esperar, pois seria impossível. Mas afirmo que ela viria se trabalhássemos por ela, e que trabalhar, assim, mesmo na pobreza e na obscuridade, vale a pena. Eu quero agradecer a todos na Flip e a plateia pela atenção, pela hospitalidade. Foi uma experiência maravilhosa, a segunda vez também. Eu quero ler um trecho bem no final do livro do James Joyce, dos Dubliners. É um livro que ele escreveu quando muito jovem. Ele teve muita dificuldade em encontrar alguém para editar. É uma história maravilhosa sobre um jovem autor querendo ser publicado. E a última história, o último conto, chama Os Mortos. E no final, Gabriel está com a sua mulher num quarto de hotel e ela está dormindo. Mas antes de adormecer, ela disse a ele que ela uma vez esteve apaixonada por outro homem chamado Michael Fury. E ele fica com muitos ciúmes do passado dela. Mas agora o que Joyce precisa fazer, e se eu estiver numa ilha deserta, o que eu vou fazer é esperar até domingo. E talvez no domingo eu venha ler essa passagem. E o resto da semana eu vou ler as outras histórias. Mas no domingo eu vou me dar essa passagem. O ar do quarto gelava-lhe os ombros. Ele se esticou, cuidadoso, por sob os lençóis e deitou ao lado da esposa. Um por um, eles todos estavam virando sombras. É melhor seguir corajosamente para aquele outro mundo, no apogeu da glória de alguma paixão que desbotar e murchar lugubremente com a idade. Ele pensava em como aquela que estava deitada ao seu lado guardara trancada no peito por tantos anos aquela imagem dos olhos do seu amado, quando lhe dissera que não queria viver. Lágrimas generosas encheram os olhos de Gabriel. Ele nunca sentira isso por nenhuma mulher, mas sabia que um sentimento assim tinha de ser amor. As lágrimas se acumularam mais espessas em seus olhos, e na escuridão parcial, ele imaginou ver a forma de um rapaz, de pé, sob uma árvore gotejante. Outras formas estavam próximas. Sua alma se aproximara daquela região em que residem as vastas hostes dos mortos. Ele estava consciente dela, mas não podia apreender a existência atirada e cintilante de tais hostes. Sua própria identidade estava desbotando num mundo cinzento, impalpável. O próprio mundo sólido que aqueles mortos um dia criaram e que viveram dissolvia-se e minguava. Poucos baques fracos contra o vidro fizeram-no virar-se para a janela. Começou a nevar novamente. Ficou vendo, sonolento, os flocos negros e prata caindo oblíquos contra a luz do poste. Era chegada a hora dele partir em sua jornada rumo oeste. Sim, os jornais tinham razão. A nevasca era geral em toda a Irlanda. A neve caía em cada trecho do negro planalto central, nas secas colinas, suave caía sobre o pântano de Allen e, mais a oeste, caía suave nas negras ondas rebeldes de Shannon. Caía também sobre todo o solitário cemitério na colina em que enterrado Michael Fury repousava. Espessa pousava deposta em rajadas nas cruzes contorcidas e nas lápides, nas pontas do estreito portão.
Desmaiava-lhe a alma lentamente enquanto ouvia o universo, a neve que lhe caía em que caía, leve neva como pouso de seu fim definitivo sobre todos os vivos e os mortos. Thank you, Colin. And now, E agora, Diego Vecchio, da Argentina. Muito obrigada. Eu vou ler em francês. Eu estou falando francês porque eu vou ler um texto em francês do Flaubert. Eu gostaria de agradecer à equipe da Flip, a Sandrine e todos os outros, e pelo convite, pela acolhida, por todos. E eu escolhi, então, ler o último livro do Flaubert, um que ele não conseguiu acabar, Bouvard et Pécuchet, que é um texto que me agrada muito, que me ajudou muito a escrever, porque ele faz a pergunta da relação entre ciência e literatura, mostrando bem que a literatura pode debochar da ciência e debochar de todas as posições autoritárias. E eu vou ler uma passagem do capítulo 3. Para estudar a química, providenciaram o curso de Raynaud e aprenderam, antes de tudo, que os corpos simples talvez sejam compostos. Dividem-se em metalóides e metais, diferença que nada tem de absoluto, diz o autor. O mesmo acontece aos ácidos e às bases. Um corpo pode comportar-se à maneira dos ácidos ou das bases, dependendo das circunstâncias. A notação lhes pareceu estapafúrdia. As proporções múltiplas confundiram Pécuchet. Como uma molécula de A, suponho, combina-se com muitas partes de B, parece-me que essa molécula deve dividir-se na mesma quantidade de partes. Mas, caso se divida, cessa de ser a unidade, a molécula primordial. Em resumo, não compreendo. E eu menos ainda, dizia Bouvard. E recorreram a uma obra menos difícil, a de Girardin, onde adquiriram a certeza de que 10 litros de ar pesam 100 gramas, que não há chumbo na composição do lápis, que o diamante não passa de carbono. O que mais os pasmou foi descobrir que a Terra não existe como elemento. Compreenderam a manobra do maçarico de sopro, do ouro, da prata, da lixívia de roupa, da estanhagem das caçarolas. Em seguida, sem o menor escrúpulo, Bouvard e Pécuchet lançaram-se à química orgânica. Que maravilha encontrar nos seres vivos as mesmas substâncias que compõem os minerais. No entanto, experimentavam certa humilhação à ideia de que seus corpos contivessem o mesmo elemento básico dos fósforos, da albumina, como a clara dos ovos, e o gás hidrogênio, como os lampiões. Após os corantes e os corpos gordurosos, foi a vez da fermentação. Ela os conduziu aos ácidos. E, mais uma vez, a lei dos equivalentes os confundiu. Tentaram esclarecê-la com a teoria dos átomos, o que acabou de perdê-los. Para entender aquilo tudo, segundo Bouvard, precisavam de instrumentos. A despesa era considerável e eles já haviam gastado demais. Mas certamente o doutor Varcobeil poderia elucidá-los. Apresentaram-se no seu horário de consultas. Sou todo ouvido, senhores. Qual é o problema? Pécuchet replicou que não estavam doentes e, depois de expor o objetivo de sua visita, disse: antes de mais nada, queremos conhecer a atomicidade superior. O médico ficou muito vermelho e os repreendeu por desejarem aprender química. Não nego sua importância, tenham certeza disso. Mas hoje em dia, ela está metida em todo lugar. Exerce uma ação deplorável sobre a medicina. E a autoridade de sua palavra era reforçada pelo espetáculo das coisas que o cercavam. O diaquilão e as ataduras estavam jogados sobre o aparador da lareira. A caixa de instrumentos cirúrgicos encontrava-se no meio do consultório. Num canto, algumas sondas enchiam uma bacia e, na parede, uma gravura reproduzia um homem esfolado. Pécuchet felicitou o médico. A anatomia deve ser um belo estudo. Varcobeil estendeu-se sobre o encanto que outrora experimentara nas dissecações e Bouvard perguntou quais as relações entre o interior da mulher e o do homem. A fim de satisfazê-lo, o médico tirou de sua biblioteca uma coleção de pranchas anatômicas. Levem isso. Vocês poderão examiná-las mais à vontade em casa.
O esqueleto surpreendeu-os pela proeminência da mandíbula, o buraco dos olhos, o comprimento assustador das mãos. Faltava-lhes uma obra explicativa. Voltaram ao consultório de Varkobei e, graças ao manual de Alexander Lott, aprenderam as divisões do esqueleto, admirando-se com a coluna vertebral, 16 vezes mais forte, dizia-se, do que se o Criador a tivesse feito reta. Por qual precisamente 16 vezes? Os metacarpianos afligiram Bouvard. Obstinado pelo crânio, Pécuchet perdeu a coragem diante do esfenoide, embora se parecesse com uma cela turca ou túrcica. Quanto às articulações, eram recobertas por excessivos ligamentos que as ligavam aos músculos. Mas não era cômodo descobrir as inserções e, chegando às goteiras vertebrais, desistiram completamente. Pécuchet disse então, e se voltássemos à química, pelo menos usar o laboratório? Bouvard protestou. Ele acreditou se lembrar de que simulacros de cadáveres eram fabricados para serem usados nos países quentes. Escreveu a Barberu, que lhe mandou informações. Por 10 francos mensais, era possível obter um dos homenzinhos do Sr. Ozu. E na semana seguinte, o mensageiro de Falaise depositou uma caixa oblonga diante do portão. Transportaram-na muito emocionados para a casa do forno. Quando as tábuas foram despregadas, a palha caiu, os papéis de seda escorregaram e apareceu o manequim. Era cor de tijolo, calvo, sem pele, sarapintado de inúmeros filetes azuis, vermelhos e brancos. Não se parecia de forma alguma com um cadáver, mas com uma espécie de boneco, muito feio, muito limpo e que cheirava a verniz. Depois abriram o tórax e viram os 2 pulmões, semelhantes a 2 esponjas, o coração, como um enorme ovo, um pouco de lado, o diafragma, os rins, todo um conjunto de entranhas. Ao trabalho, disse Pécuchet. Passaram o dia e a noite. Obrigado. Now, Carlos Augusto Agora, Calil, Carlos Augusto Calil. ensaísta maravilhoso. Eu não podia perder essa oportunidade inesperada que surgiu de trazer o Mário de Andrade à boa companhia de Virginia Woolf, de James Joyce e de Gustave Flaubert. Então, eu vou ler um poema de Mário, que abre o livro de 1924, chamado O Clã do Jabuti, a família do Jabuti. É um momento... O Mário, como vocês viram agora na linda conferência do José Miguel Wisnik, era um homem de contrastes. E um dos contrastes que ele vivia era da euforia e da depressão, né, conhecido de muitos de nós. Então, esse é o momento da euforia, o momento, logo depois da Semana de Arte Moderna, de 1922, em que o modernismo começa a produzir. E aquele momento heróico, então, é o momento de enfrentar o Brasil, né, a partir de São Paulo, uma cidade já cosmopolita, enfrentar o enigma Brasil. E, em 1924, na Semana Santa, em abril de 1924, o Mário de Andrade e o Oswaldo de Andrade, mais a pintora Tarsila do Amaral, levam o escritor Blaise Cendrars a conhecer Minas Gerais. Mas eles aproveitam para conhecer também, menos o Mário, que já conhecia, os outros também não conheciam o famoso roteiro barroco de Minas, e então se deparam com o maior escultor barroco, né, que é o Aleijadinho, arquiteto e escultor barroco. Nesse momento, o Mário de Andrade conhece Carlos Drummond de Andrade, que viria a ser, provavelmente, o mais importante poeta brasileiro do século XX. E ele percebe logo que ali tem coisa, que esses mineiros, né, o grupo mineiro era muito inspirado, muito inteligente, e estabelece, então, uma relação epistolar com o Carlos Drummond de Andrade, que era um homem dividido entre o sentimento da província, Minas Gerais, e o sentimento do mundo, que, aliás, é o nome de um livro dele, lindo, de poesia. E o Mário, então, como interlocutor, é quem explica para ele o que é ser brasileiro para ser universal. Este poema, então, tem que ser lido nessa chave. Ele é dedicado ao Carlos Drummond de Andrade, e o Mário, naquele momento, explica para ele o que é ser brasileiro. O poema chama-se O Poeta Come Amendoim. Noites
pesadas de cheiros e calores amontoados. Foi o sol que, por todo o sítio imenso do Brasil, andou marcando de moreno os brasileiros. Estou pensando nos tempos de antes de eu nascer. A noite era para descansar. As gargalhadas brancas dos mulatos. Silêncio. O imperador medita os seus versinhos. Os caramurus conspiram na sombra das mangueiras ovais. Só o murmurejo dos quem Deus padres irmanava os homens de meu país. De uma feita, os canhamboras perceberam que não tinham mais escravos. Por causa disso, muita virgem do rosário se perdeu. Porém, o desastre verdadeiro foi embonecar esta república temporã. A gente ainda não sabia se governar. Progredimos um tiquinho, que o progresso também é uma fatalidade. Será o que Nosso Senhor quiser. Estou com desejos de desastres. Com desejos do Amazonas e dos ventos muriçocas se encostando na canjerana dos batentes. Tenho desejos de violas e solidões sem sentido. Tenho desejos de gemer e de morrer. Brasil. Mastigado na gostosura quente do amendoim. Falado numa língua curumim. De palavras incertas, num remeleixo melado, melancólico. Saem lentas, frescas, trituradas pelos meus dentes bons. Molham meus beijos, que dão beijos alastrados, e depois remurmuram, sem malícia, as rezas bem-nascidas. Brasil amado, não porque seja minha pátria. Pátria é acaso de migrações e do pão nosso onde Deus der. Brasil que eu amo, porque é o ritmo do meu braço aventuroso, o gosto dos meus descansos, o balanço das minhas cantigas, amores e danças. Brasil que eu sou, porque é a minha expressão muito engraçada, porque é o meu sentimento pachorrento, porque é o meu jeito de ganhar dinheiro, de comer e de dormir. Thank you, Carlo. Novelist, short Marcelino story, Freire, writer novelist, and short I'm story, told, Marcelino Freire, writer and I'm que told, é mover and shaker. escritor de contos, Boa tarde. compositor. Boa tarde. Eita, eu queria começar dando um depoimento, agradecendo muito a Flip e agradecendo que, apesar da crise, a literatura venceu. A literatura é guerreira. Amém. Eu estou muito orgulhoso de estar aqui com esses grandes escritores, falando de grandes escritores. E também estou muito orgulhoso de estar ao lado da Liz, que é uma guerreira, né? Quem começou toda essa história. E durante a Flip inteira, quem veio aqui a Paraty pela primeira vez foi uma professora do Rio Grande do Sul, chamada Tânia Reis, que enfrentava, produzia a Jornada Literária de Passo Fundo há 32 anos. A Jornada Literária de Passo Fundo não vai acontecer este ano. E a Tânia estava muito triste com isso. No entanto, chegou aqui em Paraty, recebeu o carinho de todo mundo, saiu daqui fortalecida. Uma mulher fortalecida por outra mulher, Liz Calder, fortalecendo a Tânia Reis. Guerreiras. Guerreiras. Precisamos muito dessas guerreiras. E aí, desculpem se eu falo sempre dela, mas se eu estou aqui nessa mesa é porque outra guerreira suplicou muito para que eu fosse alguém na vida. Ela dizia, estude, meu filho, estude para ser gente. E ser gente não é ser poeta.
Se gente é ser advogado, engenheiro, médico, né? Eu me tornei poeta. Eu me tornei um poeta menor, perdoai. Até me perguntaram se eu ia ler aqui Manuel Bandeira, porque foi o primeiro poeta que eu li na minha vida aos 10 anos. Criou-me desde eu menino para arquiteto meu pai, foi-se-me um dia a saúde, fiz-me arquiteto, não pude, eu sou poeta menor, perdoai, eu sou poeta menor, perdoai. Aí eu disse para a minha família, eu sou poeta menor, perdoai, a partir da leitura do Manuel Bandeira. E aí eu escolhi uma guerreira para ler, uma grande guerreira, mas antes, desculpe, eu também não poderia deixar de agradecer e pedir palmas para um rapaz que já está no 2º ano da curadoria da Flip e que tem misturado muito as coisas, não é? Provocado rock and roll, putaria e todas as outras coisas para tornar a Flip uma festa de todos. Parabéns, Paulo Werneck. Escolhi essa autora que tem me acompanhado e que ela faz uma súplica em nome da música. E súplica em nome da música é uma súplica em nome da arte e é uma súplica em nome de Mário de Andrade, professor de música, amante da música, que desbravou aquele Nordeste todo, né? E é uma autora moçambicana chamada Noêmia de Souza, escreveu esse livro Sangue Negro. Os amigos poetas moçambicanos se organizaram para organizar é bom, né? Se organizaram para fazer esse livro aqui, juntar os poemas dela que estavam espalhados, e juntaram nesse livro Sangue Negro, Noêmia de Souza, uma poeta nascida em 1949, em Maputo, Moçambique, e que tem me acompanhado. Eu vou ler o poema Súplica dela, e dedico a todos esses guerreiros que suplicam e que teimam. Súplica, de Noêmia de Souza. Tirem-nos tudo, mas deixe-nos a música. Tire-nos a terra em que nascemos, onde crescemos, e onde descobrimos pela primeira vez que o mundo é assim, um tabuleiro de xadrez. Tire-nos a luz do sol que nos aquece, a lua lírica do Xingombela nas noites mulatas da selva moçambicana, essa lua que nos semeou no coração, a poesia que encontramos na vida. Tire-nos a palhota, humilde cubata, onde vivemos e amamos. Tire-nos a machamba que nos dá o pão, tire-nos o calor do lume, que nos é quase tudo, mas não nos tirem a música. Podem desterrar-nos, levar-nos para longes terras, vender-nos como mercadoria, acorrentar-nos à terra, do sol à lua e da lua ao sol, mas seremos sempre livres se nos deixarem a música, que onde estiver nossa canção, mesmo escravos, senhores seremos, e mesmo mortos, viveremos, e no nosso lamento escravo estará a terra onde nascemos, a luz do nosso sol, a lua dos Xingombelas, o calor do lume, a palhota onde vivemos, a machamba que nos dá o pão. E tudo será novamente nosso, ainda que cadeias nos pés e azorrague no dorso. E o nosso queixume será uma libertação derramada em nosso canto. Por isso pedimos, de joelhos pedimos, tire-nos tudo, mas não nos tirem a vida, não nos levem a música. Obrigado.
Nagogi. Nagogi Nachalko, a sua leitura. Muito obrigado. Mais uma vez, eu gostaria de saudá-los na minha língua. Então, eu vou ensinar a vocês, primeiro, como falar minha língua. É muito simples. Quando eu perguntar a vocês como você vai, diga e. Vocês conseguem? A minha língua é muito interessante. Você pode encontrar duas pessoas que estão se encontrando e aí uma vai dizer e. E eles, enfim, a mesma palavra repetida com diferentes entonações. Então, vamos. Moriega, é minha primeira vez em Paraty, a minha primeira vez no Brasil, minha primeira vez na América do Sul. Mas, intelectualmente e historicamente, é claro, eu tenho uma conexão forte com o Brasil. Alguns dos escritores brasileiros, como Jorge Amado, que eu já li e que apreciei, e alguns outros, como Paulo Freire, cujas ideias foram muito importantes no nosso trabalho no Quênia. Mas, enfim, falando sobre Paraty, quando as pessoas me perguntaram como é que é Paraty, e a primeira coisa que eu disse, eu falei assim, ótimo, muito interessante, eu conheci um monte de autores e vários escritores, e andar nas ruas de Paraty. E eu falo para eles sobre as pedras das ruas de Paraty, porque eu tenho que andar com muito cuidado, né? Eu falo para todo mundo que você tem que ser muito cuidadoso ao andar nas ruas de Paraty. Mas falar sobre a Paraty, a beleza de Paraty, eu fiquei pensando que, para mim, como um queniano, como um africano, como um negro, eu tenho que ver Paraty também com uma consciência dupla, por assim dizer. Uma diz respeito à sua beleza, aos seus prédios coloniais, e a essa festa literária, grandes amigos que fiz. Mas a outra consciência é a história de sangue em que Paraty foi construída. E esse sangue é o sangue dos africanos que foram trazidos para cá. Foram escravizados e 300 anos de trabalho escravo fazendo a construção de muitas das cidades brasileiras e também no desenvolvimento daquilo que nós chamamos a América ou as Américas. Mas é muito fácil esquecer essa história. É muito fácil não se lembrar, não querer saber o que aconteceu. E o trecho que eu vou ler é sobre isso, sobre como a memória às vezes se apaga. Vem de um livro de George Lamming, de Barbados. Se chama In the Castle of My Skin, No Castelo da Minha Pele, numa tradução livre. Eu acho que foi publicado em 54, se não me engano, com um prefácio muito importante de Richard Wright. Mas fala um pouco sobre a amnésia, e é uma coisa que eu mais adiante vou descobrir no Garcia Marques, 100 Anos de Solidão. E às vezes esquecemos o que aconteceu na nossa história. Esse trecho fala sobre crianças na escola e um dos meninos ouviu uma senhora numa vila em Barbados, ouviu essa senhora dizer que ela tinha sido escrava e ele não entende o que isso significa. Então, ele vai até a professora dele e pergunta, o que é isso?
que é isso de alguma pessoa ter sido escrava? O que é isso? E a professora... Então, o menino pergunta à professora, qual era o sentido da palavra escravo? E a professora explica, mas não fazia sentido. O menino não entendia como alguém podia ser comprado por outro. Ele sabia que cavalos e cães podiam ser comprados e que trabalhavam, mas ele não entendia como um homem podia comprar um outro homem. Ele disse à professora aquilo que a velha dissera, que ela tinha sido escrava. E a professora disse que a velha estava ficando lelé, que tinha sido há muito, muito, muito tempo. As pessoas falavam de escravos há muito tempo atrás. Não tinha nada a ver com aquela velha. Ela não tinha idade suficiente. E, além disso, não tinha nada a ver com as pessoas de Barbados. Lá, ninguém jamais tinha sido escravo, disse a professora. Essas coisas aconteceram em outro lugar do mundo. Não aqui, na nossa pequena Inglaterra, não em Barbados. O menino não gostou daquilo. Ele tinha descartado a conversa sobre escravos, mas estava preocupado com a velha, ansioso por ela. Quem botou na cabeça dela que ela foi escrava? Ela, ou a mãe e o pai antes dela? Ele tinha certeza que a velha sequer podia ler. Não poderia ter lido isso num livro. Alguém deve ter contado para ela sobre isso. Além disso, ela disse que ela era uma escrava. Uma dessas coisas, escrava. O menino ouvira a palavra pela primeira vez. E, quando a professora explicara o significado, ele se sentiu estranho. A sensação que você tem quando alguém conta um assassinato. Ai, graças a Deus que ele nunca tinha sido um escravo. Nem ele, ou o pai do pai. Ai, graças a Deus, ninguém em Barbados jamais tinha sido um escravo. Não parecia cruel. Simplesmente não era real. Enfim, não era real. A ideia... E a ideia não parecia real. Oh, never mind. I can't find that. Oh, yes. I got it. Achei. Então, a ideia da propriedade, de um homem como dono do outro. Eles riram baixinho. Imagina um homem em qualquer outra parte do mundo sendo dono de um homem, uma mulher de Barbados. Deixa para lá, iam esquecer tudo isso, porque tinha acontecido há muito, muito tempo atrás. Além disso, ninguém lhes contava nada sobre isso na escola. Eles tinham lido sobre a Batalha de Hastings, sobre Guilherme o Conquistador, toda a história da Inglaterra. Isso aconteceu há centenas de anos, mas a escravidão foi milhares e milhares de anos antes disso. Era longe demais para qualquer pessoa se preocupar ou ensinar como história. Por isso que não era ensinado. Era muito, muito tempo atrás. A história tinha que começar em algum lugar, mas não tão longe assim. E ninguém sabia onde esse negócio de escravidão tinha acontecido. A professora dissera simplesmente que não tinha sido aqui, que aconteceu em algum outro lugar. Provavelmente, nunca aconteceu.
Aquela velha. Pobre coitada. Tem que perdoá-la. Deve ter tido um sonho, talvez um pesadelo. E eles riram mais um pouquinho. Tocou o sino. Silêncio, silêncio. Aparecera como um fantasma. E logo sumira novamente. Obrigado. Mathilde, kan Foi uma tradução feita por Chris Peterson, também na hora. Queria agradecer ao Paulo, a Lísia, a todo mundo aqui, a todas as pessoas de camiseta vermelha que estiveram aí todos os dias, ajudando muito a gente, sempre com um sorriso na cara. Obrigada por tudo isso. Foi minha primeira vez em Paraty. E nada. Obrigada por tudo mesmo. Eu vou ler um pedaço de um texto do Beckett, que é o Textos para Nada, que é um verdadeiro livro de cabeceira. Vou falar português de Portugal, desculpem. É um livro de cabeceira, é uma espécie de... parece alguém a segredar histórias durante a noite. E é maravilhoso o que ele faz com a construção do texto, das palavras. Parece que ele vai dando nós numa corda e é como se fosse tudo feito dentro de uma caverna e a corda devagarinho, devagarinho vai levando até à luz. É uma coisa extraordinária e eu vou ler um pedaço meio grande, mas vamos lá. O nevoeiro dissipar-se-á, eu sei. Por mais distraído que se esteja, o vento vai refrescar quando a noite cair. E na montanha haverá um céu noturno com as suas luzes e as duas ursas para me servirem de guia, mais uma vez, de guia para os meus passos. Esperemos pela noite. Foi. Tudo se enreda, os tempos enredam-se. Primeiro só lá tinha estado, agora continuo a estar aqui, continuo a lá estar. Daqui a pouco ainda lá não estarei, penando a meia encosta, ou nos fetais que bordejam o bosque. São larícios. Não tento compreender, nunca mais tentarei compreender. É assim que se diz. Para já estou aqui, desde sempre, para sempre. Vou deixar de ter medo das palavras caras, não são nada caras. Não me lembro de ter vindo. Nunca poderei ir-me embora. Estou de olhos fechados e sinto na face o humus áspero e úmido. Caiu-me o chapéu. Não caiu longe. Ou o vento levou para longe, apeguei-me muito às minhas coisas. Ora é o mar, ora é a montanha, em muitas alturas foi a floresta, a cidade e também a planície. Também já experimentei a planície, deixei-me ficar como um morto em todos os cantos, de fome, de velhice, assassinado, afogado e também sem motivo, muitas vezes sem motivo, de tédio. É coisa que dá alento, um derradeiro suspiro e depois os quartos da minha santa morte, na cama, derriado ao peso dos meus penares e resmungando sempre as mesmas coisas, as mesmas histórias, as mesmas perguntas e respostas. Bom menino, bastante. No extremo do meu mundo de ignorantes, nem uma imprecação, não. Eu não era assim tão estúpido. Ou então já não me lembro. Sim, até ao fim, em voz baixa, embalando-me, fazendo companhia a mim mesmo. E sempre atento, atento às velhas histórias, como quando o meu pai, sentando-me no colo, me lia a história do Joe Breen, filho de um faroleiro, noite após noite, ao longo do longo inverno. Era uma história para crianças. Passava-se num rochedo, no meio de um temporal. A mãe tinha morrido e as gaivotas vinham esmagar-se contra o farol. O Joe atirou-se à água.
só me lembro disso, com uma faca nos dentes. Fez o que tinha a fazer e regressou. Esta noite só me lembro disso. Achava bem, acabava bem, começava mal e acabava bem todas as noites. Uma comédia para crianças. Sim, fui meu pai e fui meu filho. Fiz perguntas a mim mesmo e respondi como pude. Pedi para contar outra vez a mim mesmo, noite após noite, a mesma história, que eu sabia de cor, sem poder acreditar nela. Ou então caminhávamos, de mãos dadas, calados, imersos nos nossos mundos, cada qual nos seus mundos, mãos esquecidas uma na outra. Foi assim que aguentei até este momento. E esta noite também parece dar resultado. Estou nos meus braços, continuo nos meus braços, sem grande ternura, mas fielmente, fielmente. Dormamos, como à luz daquele candeeiro longínquo, enleados, por termos falado tanto, ouvido tanto, penado tanto, brincado tanto. Thank you. Beautiful. Now, our final speaker is the very great novelist, Richard Flanagan, who's come all the way from Australia, so he must get the prize for the furthest journey to the south, the deep south of Paraty. Richard. Muito obrigado, Liz. Eu vou tentar ser bem rápido, porque senão será uma caipirinha a menos, e que tem sido a história de todas as minhas noites em Paraty. Eu me pergunto se eu vou ler só os últimos parágrafos de um conto chamado A Terceira Margem do Rio, do seu grande escritor Rosa, Guimarães Rosa. Eu gosto da imagem que a Matilde usou das palavras do Beckett como sendo aquela, enfim, aquela luz que leva você, tira você da caverna. Mas aqui foi um autor que me ajudou a mudar a forma como eu via a literatura, o que a literatura era e o que poderia ser. Parecia que combinava o gênio de Kafka, mas era carregado de emoção que havia sido exilada da literatura europeia do século XX. Me lembrou do que Borges disse, como os autores da América do Sul eram, enfim, seguiam a tradição europeia, mas conseguiam se afastar de alguma forma dessa tradição, com uma distância um tanto quanto irônica, com toda a experiência plena do seu próprio mundo, para recarregar suas emoções e a sua literatura. Então, por que ele deve fazer o que ele fazia? Ele deve sofrer terrivelmente. Eu devo acrescentar aqui a história, para aqueles que não sabem, é sobre um homem que entrou num rio e que nunca consegue voltar. E a história é contada do ponto de vista do seu filho, que às vezes o vê ao longo dos anos. E eu sempre senti que essa imagem enigmática do homem no barco é tal que, enfim, é um desafio para todos nós. Autores que vão se juntar a ele, tiverem coragem suficiente. Por que ele deve fazer o que ele fazia? Ele deve sofrer muito. Velho como ele era, será que ele não ia se enfraquecer mais cedo ou mais tarde e deixar a canoa virar? Ou, quando o rio subir, deixar a canoa seguir rio abaixo até que chegasse perto da catarata, da cachoeira, com essa água da morte? O meu coração se encolheu. Ele estava lá sem a minha segurança. Eu me sentia culpado, não sei do que. Cheio. Se eu soubesse, se as coisas fossem outras. E eu fui tomado
dessa ideia. Sem fazer véspera. Sou doido. Não. Na nossa casa, a palavra doido não se falava. Nunca mais se falou em todos esses anos. Não se condenava ninguém de doido. Ninguém é doido, ou todos são. Só fiz que fui lá, com um lenço para o aceno a mais. Eu estava muito no meu sentido. Esperei. Ao fim, ele apareceu, aí e lá, o vulto. Estava ali, sentado à popa. Estava ali, de grito. Chamei umas quantas vezes e falei o que me urgia, jurado e declarado. Tive que reforçar a voz e dizer: Pai, o senhor está velho, já fez o seu tanto. Agora vem, não carece mais. O senhor vem, e eu, agora mesmo, quando que seja, a ambas vontades, eu tomo o seu lugar do senhor na canoa. E assim, dizendo, meu coração bateu no compasso do mais certo. Ele me escutou. Ficou em pé, manejou o remo na água, proava para cá. Concordado. Eu tremi, profundo. De repente, porque antes ele tinha levantado o braço e feito um saudardo gesto, o primeiro depois de tamanhos anos decorridos. E não podia, por pavor, arrepiados os cabelos, corri, fugi, me tirei de lá, num procedimento desatinado. Porquanto que ele me pareceu vir da parte de além, e eu estou pedindo um perdão. Sofri o grave frio dos medos, adoeci. Sei que ninguém soube mais dele. Sou homem, depois desse falimento? Sou o que não foi. O que vai ficar calado. Sei que agora é tarde. E temo abreviar com a vida nos rasos do mundo. Mas então, ao menos que no artigo da morte, peguem em mim e me depositem também numa canoinha de nada, nessa água que não para, de longas beiras, e eu no rio abaixo, o rio afora, rio adentro, o rio. Thank you, Richard. Thank you, everybody. Muito obrigada a todos, obrigada a vocês por ser uma plateia maravilhosa. Foi maravilhoso, foi uma experiência estupenda. Estamos prontos para o vídeo. Muito obrigado, Liz. Obrigado aos autores pelas leituras. Bom, vamos agora passar ao vídeo do Saviano, que ele nos enviou a vocês para poder dizer por que ele não pôde estar aqui. Antes disso, eu faço um último agradecimento a uma pessoa que tem a ver com todas as pessoas as quais a gente agradeceu, que é a Joana Fernandes, a coordenadora geral da Flip. Ela é que põe tudo isso aqui para funcionar. Parabéns, Joana. What are we clapping? Esse reloginho aqui é ela que cuida. Vamos lá, por favor, o vídeo do Saviano. Salve a tutti, mi dispiace tantissimo non essere lì al Festival di Paraty. Davvero era un'occasione bellissima per incontrarci, per discutere, per esserci. Purtroppo è accaduto quello che sempre succede nella mia vita, cioè che le cose cambiano all'ultimo, la difficoltà di organizzare il viaggio, una serie di cambiamenti dovuti alla sicurezza e in qualche modo un viaggio transoceanico, la sicurezza in Brasile, insomma il mio tornare dopo anni, mancava 8 anni
da Casal dei Principe, il paese del Casertano che ho raccontato nei miei scritti e che è stata la capitale della camorra per molti anni. Ci sono tornato proprio poco tempo fa e questo ha creato intorno a me di nuovo una disciplina della protezione elevata. Sono felice però di poter essere con questo video almeno un po' tra voi. Il libro che ho scritto ha il cuore dell'America Latina e il Brasile ha un ruolo importante nel traffico di coca. Il racconto del potere criminale in Brasile, della struttura mafiosa che adesso riguarda anche le organizzazioni di San Paolo, di Rio, e che secondo me sbagliando vengono chiamate bande, gruppi. Si tratta di mafia brasiliana. C'è una differenza tra mafia e gang. La mafia è una struttura di regole che si sedimenta in anni, codici morali, di comportamento, tribunali interni. Il gangster in realtà non ha né una struttura di regole né diciamo una storia che struttura gerarchicamente e simbolicamente la propria azione. Non è che il mafioso è migliore del gangster, tutt'altro, semplicemente sono due mondi diversi. La mafia è pronta, cioè un'organizzazione che si definisce mafiosa è pronta già per influenzare l'economia, per influenzare la politica. Il gangster, il ruolo centrale, diciamo, delle mafie è tutto lì, cioè nel legame politica, economia e mondo del narcotraffico. Ho sentito spesso anche nella borghesia brasiliana un senso di fastidio, come dire, le favela sono un'altra storia, la nostra storia appartiene ad un altro percorso, il crimine riguarda la miseria. Non è così, ovviamente. Moltissimi giornalisti brasiliani e non solo, anche il mio amico Misha Glenny, che ha appena scritto un libro proprio sul Brasile, mostrano che è esattamente il contrario, cioè che non può esistere la creazione di un potere economico criminale senza una connivenza e alleanza con la borghesia sana del paese. E questo l'anello che va descritto. La periferia napoletana pompa danaro del centro d'Italia. Le favela, il mondo criminale brasiliano pompa danaro nell'economia legale brasiliana. Con questo libro io ho cercato di vendicarmi. Non so, non è una cosa forse nobile da dire. Ho cercato di vendicarmi verso coloro che mi vanno a fare una vita così complicata. E ho voluto dire non solo non mi fermate, ma rilancio. Non racconto soltanto le dinamiche nazionali e internazionali della camorra, ma inizio a raccontare come l'economia criminale oggi, con il petrolio bianco della cocaina, stia cambiando le cose, stia dominando un'economia sempre più in crisi. Potrei parlare a lungo, rischiando di annoiarvi. I dati sono impressionanti, no? Se si investono $1.000 in un'azione, per esempio della Apple nel momento di massimo sviluppo della Apple, quando ha prodotto, che ne so, il mini iPad per esempio, guadagnerai dopo un anno circa $1.400-1.600. Se investi $1.000 in cocaina, dopo un anno guadagnerai circa $182.000. Ecco, con questa cifra immensa si può giustificare tutta la violenza che per esempio voi brasiliani conoscete bene e osservate come noi italiani per le strade e negli scontri. Perché tutta questa violenza? Perché è così difficile fermarla? In questo dato, cioè sulla coca, la coca che ha trasformato il Brasile. Il Brasile prima che le favela si riempissero di cocaina c'era miseria, c'era violenza, ma era un'altra storia. Dicevo, di fronte a queste cifre
non può che esserci una velocità di azione per contrastare gruppo contro gruppo, e questa velocità sono le pallottole. Non si può negoziare, non si può arrivare a un punto di pace quando vuoi dominare i cartelli, quando vuoi arrivare al mercato della coca. È anche un omaggio a persone come Tim Lopes, a persone come Christian Poveda, a tutti coloro che hanno avuto la vita rovinata per aver scritto contro le organizzazioni o sulle organizzazioni. Spero davvero che questo libro possa aiutare il dibattito in Brasile. Ho voluto utilizzare i versi di una poetessa bulgara che si chiama Blaga Dimitrova all'inizio del mio libro, dicendo: nessuna paura che mi calpesti, calpestata l'erba diventa un sentiero. Quando scrivi di queste cose, sai bene che non avrai in cambio altro che diffamazione, ansia, pressione. Umanamente le cose, insomma, vanno male, anche perché in tutti gli aspetti in genere rischiosi di questo mestiere, il narcisismo, l'egotismo, la voglia di fama, ecco, tutti questi aspetti vengono divorati dal rischio, dalla battaglia politica, da tutto quello che in qualche modo inizia a essere la tua vita tutta. Cioè non sei più Roberto, uno scrittore, un giornalista, o chi che sia, inizia a essere solo tu contro loro. E le denunce, le minacce, ciò che ti viene richiesto, insomma, ti fa come impazzire, come se ti mettesse continuamente di fronte ogni giorno alla scelta di rilanciare o scappare. E trovo molto ingiusto. È doloroso vivere così. Siamo tantissimi che viviamo in queste condizioni. Io sono un privilegiato, perché so bene che avere la possibilità di parlare a voi in questo momento, per esempio, a molti non è possibile. Qualcuno si chiederà cosa si può fare. Approfondire, conoscere, aprire libri, guardare documentari, scegliere articoli da leggere, condividerli. Ecco, io non ho mai avuto la pretesa di cambiare alcunché. Non credo di avere altro obiettivo e altro interesse che la condivisione. Non so cosa porterà mai a raccontare tutte queste storie che ho voluto scegliere di raccontare appunto con uno stile letterario. Cosa porterà, cosa accadrà. So solo che voglio condividere. Guardando ai grandi maestri, mi viene da dire: cosa ha cambiato Dostoevsky? Cosa ha cambiato Kafka? Cosa ha cambiato Omero? Tutto, ovviamente. Ma si può misurare? Si può misurare cosa abbia mutato, cambiato il libro di Scialamov, I racconti alla colima? Si può capire cosa ha cambiato, come ha trasformato l'umanità Wilde? Difficile, ma so come hanno cambiato me. Ho visto negli occhi di chi li ha letti la trasformazione. In qualche modo sono convinto che chi non si rassegna, chi continua a prendersi tempo per approfondire, può cambiare il passo delle cose. E vabbè, ho parlato troppo. Spero che questa mia difficoltà non pregiudichi la possibilità di venire al vostro festival, magari l'anno prossimo, magari tra 2 anni. Ma vi chiedo di promettermi una sola cosa: che non vi rassegnerete alle mie terribili e difficili condizioni e che farete in modo, insieme a me, di riuscire a portarmi in Brasile per un evento pubblico. Per ora vi abbraccio, sognando il cielo brasiliano, e di condividere con voi una scena al più presto. Un abbraccio. Ciao.
É isso aí. A Flip justamente procurou seguir aquele recado do Saviano, trazendo a discussão aprofundada sobre o problema na ocasião da mesa que acabou se chamando jornalismo de guerrilha. Por isso é que a gente pode dizer, Saviano, a gente está com você. Muito obrigado a todos e ano que vem estamos todos em Paraty. Obrigado, Liz.